Olá, sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vamos falar sobre a planilha de parametrização, responsável pelo cadastro dos colaboradores na base Ponto Mais. Note que ela possui 3 abas que precisam ser preenchidas corretamente: Informações Empresa, Colaboradores e Turnos. Na aba Informações Empresas, é necessário preencher com os dados do administrador da conta, lembrando que o administrador tem acesso total ao sistema para fazer criações, alterações, geração de relatórios e controle total da jornada de todos os colaboradores cadastrados. Na primeira coluna, é necessário preencher o nome completo do responsável, ou seja, nome e sobrenome, seguido do e-mail deste responsável. Unidades de negócio: listar os CNPJs que serão cadastrados na base. Lembrando que, caso a sua unidade empregadora seja pessoa física, aqui é necessário informar o CPF. Número de colaboradores: uma quantidade aproximada de colaboradores que serão cadastrados na base. Regime de pagamento: essa coluna está atrelada à configuração de controle de ponto do sistema, onde, através da sua convenção trabalhista ou acordo coletivo, terão as regras de pagamento dos colaboradores, podendo ser banco de horas, horas extras ou os dois. O importante é que siga o que traz a convenção ou o acordo coletivo. Fuso horário: o fuso horário do Brasil que a sua empresa segue. Clicando nessa setinha ao lado, ele vai trazer os 4 fusos do Brasil. Basta selecionar corretamente o fuso que vocês estão alocados. Adicional noturno: caso vocês possuam colaboradores que trabalham no regime noturno e esses horários precisam ser considerados no adicional na folha de pagamento, basta informar aqui como sim, lembrando que a planilha traz o horário padrão CLT, das 22 às 5, mas caso a sua convenção ou acordo coletivo traga um horário diferente, basta editar essa informação. Desconto DSR: caso o colaborador tenha uma falta não justificada, ela poderá ser descontada o dia da falta e o descanso semanal remunerado. Se for aplicável na sua empresa, basta colocar como sim, caso contrário, pode manter como não. O colaborador terá acesso ao aplicativo? Sim, poderá utilizar multiambientes ou não. Extensões que vai utilizar: isso está atrelado ao pacote que vocês contrataram. Ao clicar nessa flechinha ao lado, ele vai trazer os pacotes disponíveis: corporativo, profissional ou gerencial. Basta consultar no menu Meus Serviços e visualizar qual foi o pacote contratado por vocês. Agora vamos falar sobre turnos. É muito importante preencher corretamente essa aba porque é através dela que o sistema fará a configuração da jornada de trabalho dos colaboradores. Na primeira coluna, nós precisamos informar uma descrição do turno. É interessante que esteja os dias de jornada e os horários, conforme o exemplo demonstrado, porque vai facilitar para futuros cadastros e vínculos com turnos já cadastrados no sistema. Em seguida, precisamos informar um código. Esse código é obrigatório, porque é através dele que os colaboradores serão vinculados nas jornadas de trabalho pertencentes. Note que a planilha traz para a gente 2 modelos de preenchimento, um turno semanal e um turno 12/36. No turno semanal, ele vai trazer previsto de segunda a domingo e nós vamos preencher os horários somente nos dias que os colaboradores trabalham. Nos dias de folgas fixas, podemos deixar em branco, como é o caso do sábado e do domingo, porque dessa forma o sistema entenderá que não existe jornada prevista para esses dias. Aqui vocês podem configurar até 6 registros de ponto. Isso vai depender de como é a dinâmica da empresa de vocês. O importante é que sejam configuradas registros duplos, tá? Porque o sistema não vai aceitar registros ímpares, uma vez que ele entra, ele precisa sair. A primeira entrada é o horário em que ele inicia a jornada. Nesse exemplo que nós temos, a primeira saída é o início do intervalo e a segunda entrada é o retorno, bem como a segunda saída é o encerramento da jornada. Caso vocês não cumpram o intervalo, não tem problema, basta deixar a segunda entrada e a segunda saída em branco e preencher apenas a primeira entrada e a primeira saída. Ignorar feriados.
Essa informação vai dizer para o sistema se o feriado na sua empresa é considerado como um dia de jornada normal, ou seja, um dia como outro qualquer, ou então se os colaboradores não trabalham e caso eles trabalhem, isso será considerado como hora excedente. Se nós deixarmos como não, então o sistema entenderá que o feriado é um dia de folga e automaticamente vai lançar esse dia como um dia de descanso para o colaborador. Caso eles trabalhem como um dia comum, basta mudar para sim. Intervalo pré-assinalado. Para utilizar esse método, é preciso estar previsto em convenção coletiva. O que seria o intervalo pré-assinalado? O colaborador registra o ponto de entrada, no início da jornada, e saída, o encerramento da jornada, e o sistema automaticamente preenche o intervalo dele. Para isso, precisamos deixar aqui como sim, lembrando que só pode ser utilizado se estiver previsto em convenção. Intervalo flexível. Digamos que o meu colaborador cumpre 1 hora de intervalo, mas independe o horário que ele inicia e encerra esse intervalo. O importante é que ele cumpra o total de 1 hora. Aqui nós deixamos como sim. Se colocarmos como não, ele vai precisar sair e retornar do intervalo no horário previsto no turno. Jornada flexível. Isso é muito legal, principalmente para empresas que possuem vários horários de entrada e saída, mas que o total da jornada é o mesmo para todos. Por exemplo, tem um colaborador que trabalha das 9 às 18 e tem um outro colaborador que trabalha das 8 às 17. Nesse caso, a jornada flexível é perfeita porque ela vai considerar a quantidade total de horas trabalhadas no dia e não necessariamente a hora que ele começou e encerrou essa jornada. E tolerância em jornada flexível. Então, se nós utilizamos a jornada flexível, precisamos habilitar a tolerância para que o sistema considere aqueles minutinhos que ele tem para chegar um pouquinho atrasado, sair um pouquinho mais cedo, sem gerar hora extra ou hora faltante para o colaborador. Em casos de turno 12 por 36, é exatamente esse modelo que deve ser seguido. A segunda-feira com os horários de jornada e a terça-feira como folga. Lembrando que, na coluna tipo de turno, nós precisamos diferenciar se ele vai ser semanal, se ele vai ser 12 por 36. Caso vocês possuam mais de um turno semanal ou mais de um turno 12 por 36, não se preocupe, basta copiar o turno que vocês configuraram acima e colar abaixo e continuar a configuração. Lembrando sempre de alterar o código desse turno e a descrição, para que fique correto a configuração dentro do sistema. Agora, vamos falar de colaboradores. Aqui é muito importante preencher as informações corretamente para que os colaboradores sejam cadastrados no sistema e nenhuma alteração precise ser feita. Na primeira coluna, é necessário informar o nome completo do colaborador, ou seja, nome e sobrenome. Caso contrário, o sistema acusará como erro, então precisamos desse nome completo. Na sequência, o CNPJ da sede em que o colaborador foi contratado. Isso aqui é legal, principalmente para empresas que possuem mais de um CNPJ. Então, primeiro vai colocar o nome do colaborador e o CNPJ que ele pertence, e assim sucessivamente. Então, mesmo que você tenha mais de um, você pode ir colocando um embaixo do outro. Centro de custo. Vai preencher somente se você tiver essa diferenciação, essa divisão financeira dentro da sua empresa. Não é um dado obrigatório, mas se quiserem fazer essa diferenciação, já pode preencher aqui também. Registro de ponto. Aqui nós vamos selecionar o método que o colaborador utilizará para registrar o ponto no sistema, seja por aplicativo, por tablet ou pela web. Quando vocês clicam nessa coluna, ele traz também uma flechinha de seleção, onde ele traz algumas opções para a gente. Primeira opção, não registra ponto. Estou cadastrando no meu sistema um administrador ou um gestor que não precisará cumprir uma jornada. Ele terá acesso somente para acompanhar a jornada dos colaboradores. Então, ele não precisará bater ponto no sistema. Registro simples, relógio ponto, QR Code ou reconhecimento facial. Então, aqui basta selecionar o método que vocês escolheram para que eles façam esse registro no sistema. O CPF é um preenchimento obrigatório seguindo a portaria 671, então não podemos deixar em branco, caso contrário, não conseguiremos subi-los no sistema. PIS para colaboradores CLT, então se o colaborador tem PIS, preenchemos a numeração. Caso ele não tenha PIS ou seja um estagiário ou menor aprendiz, basta deixar
essa coluna em branco. SLT, então hoje, mesmo que ele seja CLT, pode ser que ele não tenha PIS. Nessa coluna, você vai informar se o colaborador tem esse vínculo empregatício com a empresa, sim ou não, no caso de freelancers, estagiários, menor aprendiz que não possui o vínculo. Registra ponto, então conforme mostrado na coluna anterior do método de registro, pode ser que tenham administradores e gestores que serão cadastrados e não registrarão ponto no sistema. Aqui nós deixamos como não, dessa forma ele será cadastrado, mas não precisará cumprir uma jornada. Colaboradores que precisam bater ponto, nós deixamos como sim. Grupo de usuário. Aqui é muito importante selecionar corretamente porque vai definir qual é o nível de acesso que o colaborador tem no sistema. No caso do grupo de usuário colaborador, ele terá acesso apenas para registrar o ponto, fazer solicitações e acompanhar a sua própria jornada. Os gestores, além de ter acesso ao seu próprio ponto, ele também vai conseguir fazer o gerenciamento das equipes em que serão vinculados. E o administrador tem acesso total da base. O e-social não é uma coluna obrigatória, mas se vocês tiverem essa informação, já pode subir o colaborador com esse dado. A matrícula do colaborador também não é um dado obrigatório, mas é importante preencher para fins de fechamento de ponto quando vocês trabalham com a exportação, que será explicado em nosso treinamento. E-mail do colaborador, é importante preencher esse e-mail para que ele consiga ter acesso ao aplicativo e futuramente, se ele precisar redefinir uma senha, é através desse e-mail que ele vai conseguir fazer ali a redefinição dele. Data de admissão na empresa é um dado obrigatório, ou seja, o dia em que o colaborador foi contratado. E a data em que o colaborador deve começar a bater ponto é a data em que ele vai começar a registrar pelo sistema Ponto Mais. Então pode ser que a data de admissão dele seja de 2022, porém ele só vai começar a bater ponto pelo sistema Ponto Mais no próximo mês de 2025. Nesse caso, vocês vão colocar essa diferenciação de data. O cargo do colaborador também é um dado obrigatório, então vocês vão preencher conforme as funções existentes na empresa. O departamento do colaborador e a equipe também são dados obrigatórios. Mas qual é a diferença entre um e outro? O departamento é o setor da empresa, então eu tenho o setor financeiro, comercial, administrativo, vão preenchendo conforme o departamento que ele está alocado. A equipe é a subdivisão desse departamento. Então, por exemplo, eu tenho o departamento comercial e o colaborador está alocado nele. Porém, eu tenho a equipe pré-venda e pós-venda. Então, aqui eu faço essa diferenciação. Não se preocupe caso você não tenha subdivisão. Pode repetir o mesmo nome do departamento. Configuração de controle de ponto está vinculado à informação que vocês preencheram na aba Informações Empresa, se é banco de horas ou se é horas extras. E por último, nós vamos informar como funcionam os horários de trabalho desses colaboradores. Lembra que lá na aba de turno eu mostrei para vocês a importância de informar um código para cada turno? É aqui que vocês vão diferenciar se ele pertence ao turno 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Precisa estar preenchido corretamente porque no momento em que o colaborador for cadastrado na base, ele automaticamente vai ser vinculado à jornada através deste código.